Gente, eu queria saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Eu me sinto muito honrado com o convite de Samuel, uma vez foi ele, né, que fez contato comigo, mas também grato a Deus pela vida do diácono Jobson, que de vez em quando eu estou aperreando ele no WhatsApp. A gente tem tentado bater um papo de vez em quando, tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho, tentando estreitar os laços do DMR com as UMEX, né, de uma forma geral. E aí já conheci a Rafa, conheci Samuel mais recentemente, acho que ano passado, eu acho, não foi, Samuel? E o Diácono Jobson agora mais recentemente também, depois que assumimos a secretaria. Enfim, então Romário, a Ana Lívia, a Gabriela, a outra Gabriela, tem duas Gabrielas aqui, saudar a todos com a paz do Senhor. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estava me lembrando, Samuel, e todos vocês, me lembrei, o que vocês estavam falando agora, desde quando começou, me fez. Hoje em dia tem uma palavra muito conhecida, o pessoal está usando muito uma palavra chamada gatilho, né? Tiveram dois gatilhos assim, que me fizeram lembrar a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu estava no seminário, acho que no primeiro período ainda, não lembro, uma vergonha, sei lá, de explicar aquela, de falar. Mas enfim, fui convidado para dar uma palavra no aniversário. E eu lembrei de. Eu pedi a Deus, Deus, por favor, me ajuda, porque eu não sei nem como é que eu vou fazer. Te estudar, naturalmente, mas quero que o Senhor me direcione. Que eu, de fato, o que eu vou falar vai ser edificante para aquele pessoal. E a leitura inicial do culto de aniversário que foi feita naquele dia foi exatamente o texto que eu preguei. E aí, por que eu lembrei disso agora? Porque quando o Romário cantou aquela música, o Salmozinho 73, né, se eu não me engano, né, e Samuel também falou, eu lembro que na música que o Romário cantou, tinha uma das últimas frases, era mais ou menos assim: tua graça nos convida a viver em mútuo amor. E Samuel, agora há pouco, antes de começar de fato a oração, o nosso momento, ele falou sobre a questão do perdão de Deus. E aí me fez lembrar por quê? Porque o tema que eu pensei em trazer para os irmãos, na verdade, compartilhar com os irmãos, tem tudo a ver com isso, que é exatamente Mateus capítulo 18, que fala sobre o perdão. E aí, por isso que eu me acho feliz pra caramba, porque eu vi, poxa, que legal, velho, assim, tem tudo a ver com o que já foi falado, e eu fiquei muito feliz por isso. Se vocês puderem, tiverem com suas Bíblias aí, vamos abrir lá, tá lá em Mateus capítulo 18, tá? A partir do versículo 23. Mateus 18, versículo 23. É um texto muito conhecido, pelo menos os dois anteriores a eles, o 20 e o 22, é muito conhecido, mas eu vou focar mais na questão do 23 até o 35. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as suas contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou um senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava. E dizia: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Versículo 31, tá? Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te dos teus conservos, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, irmãos, assim, a, a, como Samuel me deixou à vontade para tratar, eu acho que isso é um tema muito importante no nosso meio. A gente vê muitas pessoas se magoando e magoando nas igrejas. E eu acho que se talvez não seja essa a nossa realidade hoje, mas em algum momento a gente vai passar por esse tipo de circunstância.
ou até mesmo ajudar alguém que está passando a lidar com esse tipo de situação. Então vamos lá. No capítulo, esse capítulo 18 ele é muito interessante porque no capítulo 17 a história com Jesus está acontecendo naturalmente, as coisas estão fluindo naturalmente, mas quando chega no capítulo 18, no versículo número 1, do nada mesmo, se acompanhar o versículo, vai dizer assim, ó, naquela hora aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Como é que os cabos do nada chegam assim e perguntam quem é maior no reino dele? E aí essa pergunta de Pedro, ela desencadeia aquilo que a gente conhece como sendo o quarto grande discurso de Jesus. E por que ele é considerado como o quarto grande discurso de Jesus? Porque ele fala, é uma espécie de manual de como o cristão deve viver, ou o cristão deve agir aqui na Terra. Por quê? Porque ele vai falar sobre humildade, no capítulo 18, ele fala sobre humildade, ele fala sobre responsabilidade do testemunho, ele vai falar sobre autorrenúncia, ele vai falar sobre o cuidado individual, sobre a disciplina, sobre a comunhão entre os irmãos e o perdão. Então, tudo isso está aqui no capítulo 18. Então, qualquer dúvida a respeito dessa questão aí, dá uma lidazinha lá nesse capítulo inteiro, que é muito bom. Mas, enfim, no versículo 21 e versículo 23, a gente encontra aquela famosa passagem que Pedro, né, pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o que é que acontecia aqui? Jesus estava querendo ensinar uma das coisas mais preciosas, que era como a gente deve perdoar os nossos irmãos, tá? E ele vai contar uma parábola, como já é costume nosso saber muito bem a respeito disso. Então, vamos lá, vamos seguir aqui o texto para tentar entender um pouquinho sobre isso. No versículo número 23, ele vai falar assim, ó, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, isso, pelo que Jesus falou, talvez fosse uma prática muito comum de fazer isso. A ideia de servos aqui não é aquela ideia de servo ou escravo, mas alguém que servia ao governo, servia ao rei. E possivelmente, pelos valores que são colocados aqui, não eram, como eu falei, não eram escravos, mas pessoas tipo os soldados romanos, os governadores, enfim, alguém com uma patente um pouco alta, tá? E era comum também que eles pudessem pegar dinheiro emprestado com o rei e, naturalmente, ia chegar um dia que eles iam prestar contas. E aí foi o que aconteceu no versículo 24, quando ele vai dizer, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Então aqui chegou o dia, chegou a hora de os servos prestarem contas ao rei do que havia pegado emprestado, ou pego emprestado, sei lá como é que se fala isso. E aí, à medida que o pessoal ia prestando conta, ia saindo da fila, né? Ia assim, indo embora. Prestava conta e ia embora. Prestava conta e ia embora. E, naturalmente, chegou esse servo aqui no qual ele relata que ele devia 10 mil talentos. Você já deve bem conhecer que o talento aqui é uma espécie de medida de peso, né? Quando ia ser pesado o ouro, a prata, o chumbo, o cobre, enfim, tudo isso era medido em talentos. E cada talento, ou seja, um talento desse, significaria ou era igual a 6 mil denários. Denários era uma moeda, era a principal moeda da época de Roma, e ela valia o equivalente a um dia de trabalho. Então, se um denário custava um dia de trabalho, cada talento custava ali 6 mil denários, ou seja, 6 mil dias de trabalho. Eu não vou pegar essa conta para fazer tudo direitinho aqui, porque eu sou péssimo em matemática, mas se a gente puder pegar 6 mil e multiplicar por 10, a gente vai perceber que é uma dívida altíssima. E o que Jesus estava querendo dizer nesse discurso dele é que essa soma, além dela ser incalculável, ela também era impagável para aquele homem. Nenhum homem daquela época conseguiria, na verdade, quitar aquela dívida com o rei, mas era obrigado a pagar. Chegaria o dia que o rei ia cobrar e eles precisariam pagar. E ele tinha que pagar com a própria vida, se não tivesse o dinheiro. E aí, tanto é que no versículo 24, acho que é 24, deixa eu olhar aqui, confirmar, 25, perdão. No 25 ele vai dizer assim, ó, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
Então, o rei não quis conversa com ele nesse primeiro momento. Ou, na verdade, a lei dizia, a regra dizia que ele tinha que pagar cabalmente, se não fosse com dinheiro, seria com a vida. E aí eu já fico pensando assim na cabeça daquele homem que ele começou a passar, né? Porque ele não tinha o dinheiro e talvez estivesse temendo pelo pior, por quê? Porque se separar da família naturalmente, né? Ele estava com medo de, sei lá, de ser vendido como um escravo e por ter pego esse dinheiro não ter como pagar. E aí, eu imagino que essa é um pouquinho do que passa aquelas pessoas que pegam dinheiro com os agiotas, né? Porque muitas vezes é com a própria vida que eles pagam, né? Às vezes não tem o dinheiro para pagar, mas às vezes exatamente com a própria vida, tá? Então, inclusive até era uma prática comum o rei vender o próprio escravo em relação a isso aí. Então, o rei não tem que estar preocupado com o bem-estar de nenhum escravo, de nenhum servo dele. Ele não tem preocupação alguma com relação a isso. Ele não tem que ter misericórdia, ele não tem que ter compaixão, ele não tinha que ter nenhum tipo de amor, nenhum tipo de relacionamento próximo com aquelas pessoas. Se está devendo, tem que pagar. Se vire, mas tem que pagar. E aí, é interessante eu fazer um breve adendo aqui, porque tem uma coisa que é importante ser destacada. É o que a gente conhece na teologia, enfim, na nossa vida cristã, o que conhecemos como mordomia cristã. A mordomia cristã ela é um serviço, ou é todo serviço que Deus deposita nas mãos dos crentes para que o próprio Deus seja glorificado. É a maneira como a gente administra tudo que Deus coloca em nossas mãos, seja bens materiais, seja bens espirituais, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva. E aí, o que é que faz? O que é que a gente faz? A gente tem que cuidar daquilo ali, como se de fato fôssemos mordomos, porque o próprio Deus é o nosso Senhor. Eu lembro até sempre que eu falo sobre essas questões, eu lembro daquele, acho que é Alfred, que é o mordomo de Bruce Wayne, né, lá do Batman lá. A ideia é exatamente essa, nós somos mordomos do Senhor e a gente precisa cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos e não sermos os servos negligentes. Mas enfim, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu naturalmente que ele apela para o perdão, né, mediante o arrependimento. Está lá exatamente no versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. A ideia de prostrar-se reverente aqui não era simplesmente aquela ideia de baixar a cabeça em forma de respeito ao rei, né? Como acontecia naturalmente. Mas era de alguém que estava totalmente devastado, que não tinha outra coisa além da misericórdia, pedir misericórdia para se fazer naquele momento. Ele estava arrependido pelo fato de não ter cuidado daquilo que o rei confiou em suas mãos e ter cuidado e não ter cuidado, não teve o cuidado necessário que deveria ter tido. E é interessante porque ele pede misericórdia, mas ao mesmo tempo ele diz assim, mas eu prometo pagar o senhor. Só que naturalmente, pelos valores que a gente viu lá atrás, até citei rapidamente, era impossível que ele pagasse. Talvez essa dívida, se fosse possível, seria paga pelo seu, como diz Chapolin, né? Tataraneto. É impossível aquele homem pagar. E o rei sabia disso. O rei sabia que era impossível aquele homem pagar aquela dívida que ele tinha. Mas mesmo assim, mesmo sem ser comum os reis perdoarem dívidas, Jesus está querendo ensinar que aquele rei teve misericórdia. Tanto é que no versículo 27 ele vai dizer que e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A ideia de compadecer aqui também é uma ideia de compaixão, de simpatia. E sem nem que houvesse uma razão para ele perdoar, a não ser o fato do homem ter se arrependido, e até mesmo pelo fato do rei ter tido misericórdia, o rei resolve perdoá-lo. E aí, nessa primeira parte, a gente encontra que alguns aspectos, né, que Jesus queria deixar muito claro nesses primeiros versículos e espera que a gente também faça com o próximo. E para isso a gente vai precisar lembrar de algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, primeira coisa, Deus haverá de ajustar as contas com todos os homens. Nós sabemos que Deus é um justo juiz e julgará de acordo com a justa justiça. Não é o que a gente simplesmente faz, mas o que a gente pensa, o que a gente, as nossas omissões, os nossos
as nossas intenções, as nossas motivações, tudo isso vai ser colocado diante de Deus e Deus haverá de julgar-nos por essas coisas. E isso deveria nos causar, ou isso deve nos causar, um grande temor, porque a gente até pode passar, a gente pode até enganar as pessoas, né, enganar os homens, mas a gente sabe que nada passa desapercebido do Senhor. Então, o ponto é, Deus haverá de ajustar as contas com todos os homens, e para isso, a gente deveria ter um temor muito grande. Segundo aspecto, todos nós somos devedores de uma dívida que é impagável. Naturalmente aqui, eu acho que Jesus faz o... Naturalmente não, né? Jesus está querendo usar de uma hipérbole para ilustrar a condição do homem diante de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que se pegassem a coleta de impostos da Judéia, de Samaria, de Pérea e da Galileia, durante um ano, dessas 4 cidades, durante um ano só dava 800 talentos. O que daria para pegar dessas 4 cidades, daria 13 anos para quitar a dívida. Se com 4 cidades precisaria de 13 anos, é óbvio que nenhum homem seria capaz de pagar essa dívida. Assim como nenhum homem pode pagar a dívida com Deus. Nenhum homem que passou por essa terra, exceto Jesus Cristo, somente ele pôde cumprir as exigências da lei. E por essa razão, irmãos, a gente é totalmente devedor ao Senhor. A nossa situação é uma situação de desespero, porque seja lá o que nós fazemos ou deixamos de fazer, nada, absolutamente nada será suficiente para a gente estar livre diante de Deus. Senão, o fato de ele derramar a sua misericórdia e nos perdoar os nossos pecados através de Jesus Cristo. E aí, nesse ponto, eu quero levantar meu terceiro ponto aqui. O perdão de Deus é imerecido. E aí, naturalmente, a pergunta que fica é: qual é a moral? Seja Diego, seja qualquer um que está aqui, ou qualquer outra pessoa na face da terra, que moral a gente tem para chegar diante de Deus e exigir alguma coisa? Quando Deus nos perdoa, não foi porque ele viu algo de bom em nós, algo digno do seu amor. Não tinha nada, 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 nada. A gente vai observar, acho que é em Êxodo, quando Deus vai falar a respeito da nação de Israel, vai dizer: meu amigo, vocês eram fracos, não tinha nada que me chamasse a atenção para que eu escolhesse vocês, senão pela minha graça, pela minha misericórdia. Mas é a mesma coisa conosco. E é por essa razão que a gente precisa se dobrar diante do Senhor. Mas não é se dobrar diante do Senhor somente por se dobrar, mas é entender que a nossa vida está em jogo. E se não fosse pela graça de Deus, que é um favor imerecido, onde é que nós estaríamos? A gente até pode algumas pessoas podem até chegar para Deus e dizer assim: mas Senhor, seja paciente comigo, eu vou te pagar as minhas dívidas. Mas é impossível que a gente faça isso, e a nossa vida expressa exatamente isso. Os nossos pensamentos expressam que essa dívida é impagável. Aquilo que está no nosso coração também demonstra muito claramente que isso é impossível de acontecer. E é por essa razão que nós damos graças a Deus por sua graça e por seu perdão, que é exatamente me levar ao quarto ponto, que é o perdão é completo. Da mesma forma que aquele homem foi perdoado de uma dívida impagável, assim também é o perdão de Deus. Você percebe que, pelo que Jesus está explicando aqui, está falando, você não vê que o rei diz assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a tua dívida e vamos dividir. Faça o seguinte, me pague só metade do que você está me devendo. Você não vê isso aqui. Da mesma forma que a gente não encontra nas Escrituras Deus perdoando apenas uma parte, ou Deus dividindo a nossa dívida em partes. Por quê? Porque a dívida não foi paga nem com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue do Senhor. E é por isso que nós somos totalmente perdoados. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A dívida inteira, de cabo a rabo, foi cancelada e Deus não nos cobrará nada mais por causa dessas nossas transgressões. Nós estamos e somos perdoados diante do grande Rei do Universo. E a gente não deve mais nada ao Senhor, não pelo que a gente fez, mas pela obra de Jesus. Então, se a gente tem o perdão dos nossos pecados no nosso relacionamento vertical, que é com Deus, qual é a razão pela qual nós não fazemos a mesma coisa com os nossos relacionamentos horizontais?
E aí, nesse sentido, eu quero levar em consideração algumas coisas e que a gente precisa fazer uma análise muito sincera do que está aqui dentro do nosso coração. E a primeira delas é, pensando no relacionamento horizontal entre os nossos irmãos, entre nós, nossos irmãos. A primeira coisa está no versículo 28 até o 30, que vai deixar muito claro o ensinamento de que um coração endurecido ele não perdoa. Aqui a cena é muito simples. Aquele servo tinha acabado de ser perdoado. E talvez, pelo que a gente está entendendo aqui na história de Jesus, o homem foi perdoado. Ele saiu da fila, começou já a caminhar para ir para casa. De imediato. Não parou em lugar nenhum. Não parou para tomar uma Coca-Cola no meio do caminho, não. Só que no meio do caminho ele encontra o seu conservo. E o seu conservo lhe devia 100 denários. E os 100 denários custavam aproximadamente, seriam aproximadamente 100 dias de trabalho. Enquanto o servo foi perdoado de uma quantia absurda, que beirava em torno de 150 mil anos de trabalho, o outro devia apenas 100 dias de trabalho. Mas mesmo assim, aquele servo lá queria que o conservo, ou na verdade, pegou o conservo pelo pescoço assim, e eu quase que sufocando, quase que matando, obrigava aquele homem a pagar. E olha que abaixo do rei, tanto um como o outro eram iguais, tá? E o mesmo assim, o rei não lhe tratou daquela forma. E inclusive até o próprio rei tem o direito de tirar a vida daquele homem, mas assim não fez. Mas é interessante porque aquele homem acabou de ser perdoado pelo rei. Acabou, coisa de minutos ali. Não levou em consideração o perdão que acabou de receber, já foi cobrado de outra pessoa. E a lição aqui é muito óbvia, pelo menos na minha cabeça. Se a gente colocar na nossa balança, numa balança, a nossa dívida para com Deus, em relação a qualquer ofensa que a gente venha a receber, ou já tenhamos recebido de alguém, é inevitável que devemos perdoar de forma sincera. Pode ser o maior absurdo que você possa pensar. A gente precisa perdoar os nossos irmãos. Por quê? Porque as nossas ofensas com Deus também são imperdoáveis. Se não fosse pela sua graça, isso não aconteceria. Na própria oração do Pai Nosso, lá em Mateus, Jesus vai dizer assim, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente costuma recitar isso até como forma de conversar com as pessoas, e o que a gente faz muitas vezes é pedir a Deus que Deus me perdoe, assim como eu tenho perdoado o meu próximo. Ou eu peço perdão a Deus da mesma maneira como eu não tenho perdoado o meu próximo. E alguém já disse que se a gente faz assim, se a gente não perdoa o próximo, mas pede perdão a Deus, é como se a gente estivesse assinando a nossa sentença de morte. E aí, eu quero levar para uma segunda questão, uma segunda coisa que a gente deve levar em consideração nesse aspecto, que é a falta de perdão é uma forma de ingratidão a Deus. Enquanto a gente não atenta para o tamanho da nossa ofensa a Deus e o tamanho do seu perdão que ele aplicou em nós, a gente nunca vai conseguir perdoar. E a pergunta é, como é que a gente pode agradecer a Deus pela obra da salvação, pelo perdão que recebemos, e a gente não consegue perdoar o nosso próximo, seja ele qual for? Isso só pode levar a crer que essa pessoa nunca considerou o seu pecado como alguma coisa realmente ofensiva a Deus. Talvez uma pessoa comece a dizer assim, mas Deus, eu não sou tão mal assim. O Senhor me perdoa, mas não era tão mal assim. Talvez não precisasse esse perdão todo, Senhor. Esses dias eu fui interessante, que eu fui comprar feira, ó. Eu fui na feirinha de frutas aqui perto de casa, e eu estava comprando algumas frutas e verduras, né? E tem três pessoas conversando assim, um pouquinho mais afastadas, assim, fora de onde eu estava comprando, mas estavam conversando. E uma mulher que estava lá conversando, eu escutei claramente quando ela disse assim, mas fulano de tal não merece o perdão de Deus, não. Eu fiquei pensando, eu fiquei meio que sem entender aquilo ali. Ué, se fulano não merece o perdão de Deus, será que essa mulher merecia? Será que essa mulher não tem noção do quanto que dos seus pecados ofendem a santidade de Deus? Talvez na cabeça dela, ela era digna de ser chamada filho de Deus, enquanto a outra não merecia. Eu não sei nem qual era a razão. Mas muitas vezes é um pouquinho disso que a gente... É um pouquinho
da maneira como nós pensamos sobre nós mesmos e nos relacionamos com Deus. Ah, que fulano de tal não merece não, ele fala para pinta e borda. Mas assim como tal pessoa que fez isso, nós também cometemos nossos pecados. Nós também nós precisávamos da graça de Deus. Mas assim como aconteceu com aquele servo, que mesmo diante do conservo, as duas situações diferentes, um se achou melhor do que o outro. E aí tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que é bem interessante, diz assim: quando sonegamos perdão às pessoas que nos ofendem, estamos sendo ingratos a Deus. E se Deus fez isso conosco, irmãos, nós devemos estender aos nossos irmãos. Isso é ser grato. Vou para o terceiro ponto, vou tentar agilizar aqui para ganhar tempo, tá? Quando a gente não perdoa, a gente está despertando a ira de Deus. Está no versículo 34, tá? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. A ideia de verdugo aqui é aquela pessoa que, tanto aquele homem que vigia os presos, como também aquelas pessoas que aplicavam os castigos nos presos. Então, tortura, açoite, eram essas pessoas aqui, tá? Então, a ideia é, se eu não perdoo alguém, é como se a gente, ou se a gente não perdoa alguém, a gente tá despertando a ira de Deus. Ele nos perdoou? Por que a gente precisa agir com descaso ou ira com o nosso próximo? Lembra que Jesus, nos últimos momentos de vida, nos últimos momentos lá, nos últimos dias, ele sofreu pra caramba. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele sofreu o que, enfim, todo mundo já sabe. E ele simplesmente, com o seu poder, ele poderia acabar com tudo aquilo ali que estava acontecendo com ele. Mas nos últimos momentos de sua vida mesmo, lá na cruz mesmo, ele preferiu, ao invés de se vingar, ao invés de tratar com descaso, ele preferiu rogar ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí, meu quarto ponto. Quando não existe perdão, existe tristeza. Está no versículo 31. Voltei um pouquinho. Diz assim: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, a cena aqui tem outras pessoas que estavam participando da cena, outros soldados, outros governadores ali presentes, que assistiram a maneira como o rei perdoou e a maneira como o servo não perdoou. Tá? E o texto diz que eles se entristeceram, ou seja, isso causou tristeza. Não causou raiva, não foi ira, mas foi tristeza que causou naqueles homens. Eles estavam se compadecendo daquele conservo que não foi perdoado. Por quê? Porque eles viram que o servo perdoou e sabem, naturalmente na cabeça de alguém é: se esse homem foi perdoado, a sua dívida impagável, quem dirá com uma besteira como essa? A grande questão é que a falta de perdão, irmãos, ela causa diversos problemas nas igrejas, tá? Assim como em qualquer área. Porque quando a gente não tem perdão, a gente não tem comunhão. O ambiente fica pesado, o ambiente fica ruim. A falta de perdão abre mágoas, feridas. A pessoa não tem paz, a pessoa não tem sossego, e aquilo fica remoendo no coração. Fora que é um perigo, né? A gente acabar contaminando outras pessoas. Quem é que nunca ouviu falar na história de que tomou as dores do outro, né? Fulano e tal fez mal para você, você vai lá e conversando, você começa a inflamar e aquela outra pessoa que não tem nada a ver com a história acaba tomando as dores suas e ficando com raiva da outra pessoa também. Isso na igreja é um problema, como eu já falei. Os grupos se dividem, as pessoas não se olham, as pessoas não se cumprimentam, não há comunhão. E o mais interessante de tudo isso é que muitas vezes essas pessoas que não perdoam estão lá na hora do louvor. Assim como Ana Lívia, assim como Romário, cantaram agora há pouco, né? Muitas vezes as pessoas fecham os olhos, levantam a mão para o céu, adorando ao Senhor, agradecendo pelo perdão. Participa da ceia muitas vezes, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não perdoou. Então, o que é que a gente precisa lembrar? Que Deus, ele nos perdoou não apenas no momento da nossa conversão, mas ele tem feito isso ao longo da nossa caminhada. Na nossa vida expressa, nós pecamos no dia a dia e Deus tem nos perdoado. Deus é longânimo. E é por isso que a gente precisa perdoar. E aí eu quero só encerrar com o versículo 35, encerrar de verdade,
que ele diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seus irmãos. Aqui a lição é muito simples, tá? Se a gente não perdoa, Deus também não haverá de nos amar. Até porque o resumo dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tá? Então, qualquer coisa que a gente faça, ou que a gente deixe de fazer, de serviço, inclusive na igreja, se não tiver amor, se não houver perdão, se não houver comunhão, Marcos 12, 13, 30, Marcos 12, 33, ele vai dizer que amar a Deus de todo o coração, em todo o seu entendimento, toda a sua força, e amar ao próximo, isso excede todos os holocaustos e sacrifícios. Então, adoração, louvores, culto, tudo isso é importantíssimo, que antes que a gente faça essas coisas, que haja perdão no nosso meio. Então, que Deus, assim, nos ajude a lembrarmos que a nossa dívida era muito alta, nós somos devedores do Senhor, nossa dívida é altíssima, impossível ser paga por nós mesmos, ela foi paga por Jesus, nós somos perdoados e por isso precisamos perdoar. E quem não perdoa está destinado ao castigo eterno. Que Deus abençoe. Então, com isso, encerro minhas palavras, devolvo a palavra para Samuel, agradecendo demais por esse privilégio, tá, irmãos?